O método PPS ele é um método prático para colocar dinheiro no bolso. E ele serve, a gente teve contador, a gente teve advogado, a gente teve bacharel adquirindo o curso, a gente teve um assessor de investimento. Então, assim, ele é um curso prático para fazer você ganhar dinheiro e fazer você conseguir vender o produto, a sua empresa offshore, a empresa offshore para o seu cliente. Ele é completo, eu brinco, mas não é complexo. Então a gente vai esmiuçar no tanto que vocês precisam para que se tenha técnica e embasamento para vender para o seu cliente, para fazer o planejamento patrimonial e sucessório do seu cliente. Aqui eu queria passar com vocês sobre a ementa mesmo, o conteúdo do curso, que vocês vão ver, quem não teve a oportunidade de olhar, é muita coisa mesmo. Porque eu queria deixar tudo pronto para que vocês consigam vender a empresa offshore e aquilo que eu falei na live de ontem. A primeira offshore vendida, ela já paga o curso e ainda sobra dinheiro para comemorar. Então vamos lá, o módulo 1 é uma trilha de aprendizagem, então é só explicando ali como vai funcionar, como é o nosso método, o que vocês precisam seguir para que a gente tenha ali eficiência. É óbvio que o método está pronto, ele funciona, ele foi atestado por mim e outros profissionais, mas a gente depende muito de vocês. Então, eu não sei se eu quero, não tenho certeza, não quero estudar, não vai funcionar. A gente precisa mesmo ter aplicabilidade ali, buscar, enfim. No módulo 2, a gente trata do profissional de PPS. As 3 facetas mais importantes para que seja possível e capaz de vender o planejamento patrimonial e sucessório internacional para o seu cliente. Um profissional sem técnica não consegue se sustentar por muito tempo. Consegue fazer uma coisa ou outra, mas se sustentar por muito tempo não dá. Mais cedo ou mais tarde, o cliente vai te pegar ali no contrapé, você vai perder um pouquinho e a técnica é indispensável. Segunda faceta, a estratégia, muito importante. O planejador, né, o profissional de PPS, ele precisa ter estratégia. É ali que está o valor do nosso negócio, o valor do nosso serviço. É nesse ponto que eu consigo entregar para o meu cliente, criar rapport com ele, que eu consigo olhar e falar assim, olha, é por isso que você está me contratando e não está contratando o cara da esquina ali, o profissional do outro lado. Porque eu tenho essa estratégia, eu traço essa estratégia. E por isso, a gente vai até falar depois no outro módulo, a gente não precifica o método PPS em horas. A gente não vai falar, eu trabalho com tantas horas. Porque o planejamento patrimonial e sucessório, ele é muito do saber qual parafuso apertar e não apertar o parafuso. Então, a gente trata aqui da estratégia. E o aula 3, nesse módulo, que é a venda. É uma aula super legal, eu conto vários causos, eu fiquei super feliz de gravar essa aula, porque é uma das facetas que eu mais gosto de falar com as pessoas. Porque a técnica e a estratégia depende muito de horas de voo. E aí você tem 2 opções. Ou você voa e acumula essas horas de voo, ou você se aproveita de horas de voo de outras pessoas, que é a oportunidade que eu dou aqui para vocês. Inclusive porque eu me aproveitei das horas de voo de outros profissionais, de outras pessoas. Então, quase que indiretamente vocês também se aproveitam disso. E a venda é aquilo que a gente precisa para mostrar, para agregar valor para o nosso cliente. Infelizmente, a advocacia, falando especialmente ali, advocacia e contabilidade, principalmente, foram muito judiadas. A gente tem ali uma questão com venda, com comercial, que, porque não pode, a gente não pode, por exemplo, captar cliente, a gente pode prospectar. Então, tem muita coisa aqui, eu gosto muito dessa aula, ela é uma aula muito efetiva, assim, a gente trata já algumas crenças limitantes, a gente já fala sobre muita coisa, e assim, vale muito a pena. E aqui nesse módulo 2 a gente trata desse profissional de PPS. É óbvio que a técnica, por exemplo, ela tá todo o curso, não adianta. A venda tá em todo o curso. Eu vou estar falando com vocês aqui, por exemplo, no módulo 3, e aí eu vou lembrar de um caso, vou te contar e falar, olha, isso vai acontecer e você vai fugir por essa maneira, você vai resolver desta outra forma. Mas você precisa ter o pilar, você precisa saber como as coisas acontecem ali. O nosso módulo 3, ele é o módulo mais teórico do curso. O método PPS, ele é um curso de dinheiro no bolso, ele é uma coisa prática. Só que não dá para a gente ter essa prática sem conceito técnico, sem ter ali segurança do que a gente está falando. Inclusive, é uma das facetas do profissional de PPS, a técnica. Então, esse módulo é o módulo mais teórico que a gente tem, em que eu vou falar ali mais de legislação, que eu dou muito material bibliográfico para vocês terem de referência, porque o cliente vai perguntar. Então, ele é muito importante, mas absolutamente indispensável, mas ele não é uma coisa, o nosso curso ele não é um curso teórico, ele não é uma pós-graduação em tributário,
Ele não é uma pós-graduação em societário, ele não é uma pós-graduação em sucessões, mas ele fala de planejamento tributário, planejamento sucessório e planejamento societário. Então, a gente precisa ter esses conceitos básicos. Eu preciso saber o que é o CDE, o que é o CDE pensa, o que é CRS, o que é FATCA. Eu preciso ter essas noções técnicas e teóricas para conseguir avançar. E por isso que eu trato dele ali no módulo completo. Bom, e aí a gente tem o módulo 4, a estrutura internacional ideal para o seu cliente. Nesse módulo 4, eu sei que tem, às vezes, né, a gente tem a impressão de que um curso ele precisaria ter só e tão somente esse módulo 4. Eu fale ali quais são os instrumentos e eu tome essa decisão. Mas vocês vão ver ao decorrer deles que a gente entrega muito mais, o decorrer da Cimenta, muito mais, porque ela só, por si só, não é suficiente. O conceito, a teoria, o que é uma empresa offshore, isso vocês nem precisam de mim. A teoria sobre um trust, o que é o trust, isso vocês também não precisam de mim. E, inclusive, a gente tem material gratuito disponibilizado na internet que vai resolver e vai te responder. O que é uma fundação privada, né? As famosas fundações em Liechtenstein, e invariavelmente aparece um cliente com essas fundações, porque no passado se vendia muito delas. Isso vocês não precisam. Só que eu preciso ter ali o conceito desses instrumentos, perdão, para a gente poder escolher qual é a melhor estrutura para o nosso cliente. E é aqui que a gente começa a nossa jornada de planejamento oferecendo para o nosso cliente. Aqui a gente vai tratar de cases, aqui a gente vai falar sobre as infinitas possibilidades e a gente vai falar de dinheiro. Quanto custa? Então, mais ou menos, quanto custa uma empresa offshore? E nessa jurisdição, naquela, quanto eu posso cobrar disso? Quanto eu cobro, eu, Giovana, cobro nisso? Então, eu pago tanto porque eu preciso ter esse player e eu vendo o planejamento e a estruturação por esse outro tanto. Aqui a gente vai falar sobre isso. O verdadeiro trust, porque existem inúmeros tipos de trust aí que as pessoas vendem como se fossem, envelopam como se fossem trust e falam que não é. E aqui a gente fala sobre o verdadeiro trust. E a gente fala sobre a fundação privada, que é super importante a gente ter, inclusive porque temos estratégias com as mudanças ou potenciais mudanças legislativas, e a gente pode ser que a gente se utilize de fundações privadas para ali. O nosso módulo 5, ele é o módulo dos segredos da empresa offshore. Por quê? Porque apesar da gente ter o trust, a fundação privada, a empresa offshore, ela é aquilo que se vende no dia a dia. Vou ser muito honesta com vocês. Vocês olharem e falarem assim, Giovana, eu queria um curso completo de trust, etc, etc. Gente, a gente faz um curso completo de trust. Consigo trazer profissionais incríveis para falar com vocês sobre trust. Só que a venda no dia a dia, o que vai colocar dinheiro no seu bolso, talvez não seja um trust. Talvez seja. Mas o dia a dia, aquilo que você precisa, que é o básico bem feito, que a gente sempre fala, é a empresa offshore. Porque eu tenho muita ferramenta que subutilizam da empresa offshore. Eu tenho clientes que teriam condições financeiras de ter um trust, que queriam um trust, e quando a gente conversou, eles falaram assim, caramba, uma empresa offshore resolve o meu problema. E aí eu tenho uma margem de cobrança muito maior. Então faz muito mais sentido. Nos segredos da empresa offshore, falaremos sobre o sistema de juros sobre o imposto. E aqui que a gente trata da teoria do baldinho, quem já me ouviu contar em alguma palestra, é muito bacana essa teoria do baldinho. Nós temos aqui aula 2 falando de facilitação sucessória e perpetuidade do patrimônio. Então, eu vou passar por todas as estratégias de facilitação sucessória dentro dessa aula. Joint tenancy, share trust, classes diferentes de ações, diretor reserva, will, a gente vai falar de todas as estratégias aqui. Falaremos de estruturas de estruturas societárias. Por que a empresa offshore ela é a holding internacional do seu cliente? Tive uma conversa hoje, inclusive, com um outro advogado que entrou em contato com a gente para poder atender um cliente. E falamos sobre a empresa offshore ser a holding internacional. Então, a gente tinha ali um advogado que já atendia a parte de holding Brasil e ele tinha total capacidade ali, talento e para ofertar isso para o cliente, mas a estrutura de holding internacional era com a gente. Por quê? Quais são os documentos societários? O que eu preciso ter aqui? Como que eu monto? Quais são os documentos que eu vou receber no final? Se o meu cliente precisar abrir uma conta no exterior, o que ele vai ter que mandar? O que eu vou mandar para o banker? Se eu vou oferecer esse serviço ou não? De fazer essa movimentação, né, de acompanhar o cliente. Lembra que a gente fala que o advogado de PPS, o advogado profissional do PPS, ele é o Trust Advisor do cliente. O contador de PPS, o assessor de PPS. Se você é um assessor de investimentos, por exemplo, e vende uma empresa offshore para o seu cliente,
Não tem como você olhar para o seu cliente e falar assim, então, me manda aí os documentos para eu abrir empresa, para eu abrir a sua conta bancária. Quais são esses documentos? A gente tem muito termo em inglês, a gente tem, às vezes, um banco, uma instituição bancária que me fala um nome e o documento está ali com um outro nome, porque tem um nome da prática e não só o nome que está ali, de fato, no documento. Então, o que são esses documentos? O que eu preciso? A gente passa por eles. A gente passa pela MP, a MP 1.171 de 2023, então a gente destrincha ela, a gente fala sobre ela, quais são os pontos que eu preciso mais ter cuidado, o que eu preciso já apresentar para o meu cliente. E esse módulo 5 aqui, ele poderia ser um curso sozinho, viu? De tão completo que ele é. Temos o módulo 6, que fala do câmbio na internacionalização do patrimônio, os aspectos cambiais e remessas de recursos ao exterior, porque não adianta só eu abrir uma empresa offshore e deixar ela ali, viajando para o meu cliente, eu preciso ajudá-lo e saber como funcionam essas questões cambiais. A nossa aula 7, ela é uma aula basicamente de planejamento e estrutura tributária de pessoa física. Então eu vou explicar ali como que funciona toda a estruturação na pessoa física. Porque para você poder vender uma empresa offshore, ou um trust, ou uma fundação, uma estrutura internacional para o seu cliente, para você justificar o motivo da gente ter uma estrutura, você precisa mostrar para ele por que a pessoa física não funciona. E muitas das vezes vocês não sabem disso. A gente não aprende isso na faculdade. Por mais que a gente aprenda os fundamentos ali, os conceitos tributários, a gente não aprende isso na faculdade, de fato. A gente não liga ali os pontinhos. Em que a gente passa por ativos financeiros, imóveis, ativos americanos, então os clientes ali que estão adquirindo, eu adquiri ações no exterior, ações nos Estados Unidos, ou bonds, ou títulos de dívida, ou então imóveis, né, mesmo. Vou comprar ali uma casa para passar, uma casa de veraneio na Flórida. A gente tem inúmeros clientes que acontecem, que fazem isso. Clientes que às vezes vocês nem sabem que tem essas estruturas, e aí vocês passam a saber e passam a ofertar mais esse serviço ali para eles. A gente fala sobre o Federal Income Tax, o imposto já pago no exterior, o que eu posso, o que eu não posso fazer com ele, como que eu leio os documentos que ele vai me mandar ali. Então, esse módulo 7, ele também poderia ser um curso sozinho, porque ele fala todo sobre a parte de planejamento tributário de pessoa física, para que você tenha robustez para conversar com o seu cliente. Importante, não é maçante. Ficou uma aula super legal, super objetiva, que vocês conseguem ter acesso a isso, tá? Ainda que não seja advogado, ainda que não seja contador, tá bem bacana. Temos o módulo 8, que fala sobre Smart Fund. O que é o Smart Fund? Porque o seu cliente, ele vai te falar sobre ele, ele vai falar assim, e o que eu faço com isso? E se você não tiver estudado, você não sabe o que é, você vai ter que travar na frente do seu cliente. A gente tem o módulo 9. O módulo 9 não é dado por mim, tá? Não sou eu. Eu trouxe aqui uma pessoa especialista que só trata, assim, de empresas americanas, que é o American Way of Life e as estruturas americanas. Então, a gente vai falar que teremos 2 aulas para tratar de estruturas societárias americanas, LLC, C Corporation, quais são os regimes tributários, por que o meu cliente, se ele quiser começar a ofertar um serviço nos Estados Unidos, ele usa a LLC ou ele usa a C Corp? Se ele quiser adquirir um imóvel nos Estados Unidos, faz sentido? Eu preciso de uma empresa americana? Não faz sentido? Qual que é a exposição? Coloco tudo para dentro da empresa americana? Não coloco? Esse módulo 9 também poderia ser um curso sozinho, porque ele é muito, muito completo e não se tem, tá? Eu já fiz pesquisa de mercado. Eu não encontrei curso que fale sobre esse assunto. Se vocês já tiverem encontrado, inclusive, podem me mandar, porque eu não encontrei. Que trate de maneira prática, né? E aí a gente tem aqui 4 bônus que eu tô dando para os alunos da turma 00. O primeiro deles, que é o seguro de vida no exterior. Você que é assessor de investimentos, assessor de gestão patrimonial, você sabe sobre seguro de vida no exterior? Você sabe o que pode e o que não pode? Você sabe os aspectos tributários? Você já estudou algum caso para saber como funciona? Se o seu cliente te trucar, se ele chegar ali e falar assim, eu já tenho um seguro de vida nesse valor, nesse tanto, lá fora. Você sabe tratar disso? A gente te explica aqui numa aula, em 3 aulas, né? Um pacote completo. Temos o bônus 2, que é o cliente de PPS. Então, aqui a gente trata exclusivamente do cliente. Aqui é uma parte em que a gente conta muito, é empírico, muito do que acontece. O método PPS, ele é muito desenvolvido sobre isso, né? Então, quem é o cliente de PPS? Como eu prospecto o cliente de PPS?
como é a carreira de PPS, então o que eu oferto para ele, eu consigo ter recorrência, eu consigo desenvolver quase que uma renda passiva ali para o meu cliente de PPS, como que funciona, e é isso que a gente aplica hoje na Fortex, então assim, é de fato, tá, como funciona. Temos o bônus 3, o terceiro bônus, ele é Business English, ele é com o meu professor de inglês. Então, eu trouxe o meu professor de inglês para falar com vocês. Ele que me ensina, eu tenho aula 2 vezes na semana com ele, eu já falo inglês, eu morei fora e eu ainda estudo inglês. E ele vai lá falar com vocês sobre Business English. Business English. Giovana, eu preciso saber inglês, eu preciso ter fluência para conseguir atuar com o método PPS e com planejamento patrimonial e sucessório internacional? Pelo nosso método, não. Não precisa. Mas você vai ter um diferencial. Se você fala inglês, obviamente que é um diferencial. Se você precisar discutir, se você não vai precisar de um intermediário e etc. Então, é algo que é importante a gente desenvolver. E a gente tem o quarto bônus, que é Asset Allocation, os investimentos no exterior. Também não é comigo. A minha parte é muito mais de estrutura jurídica ali, né? E por isso que eu dou o resto, outros módulos do curso. Mas aqui a gente vai ter um convidado super especial para falar como funciona a alocação de recursos no exterior. Então, onde que eu posso colocar? Vocês já vão ter um pouco disso durante o curso todo, falando dos aspectos sucessórios de cada investimento, os aspectos tributários de cada investimento. Então, a gente vai estar tratando disso no curso, mas a gente tem um bônus só para falar sobre o assunto. A gente vai ter um especialista no assunto falando quais são as alternativas de alocação desses recursos. Tá bom? Cansou, né? Bastante coisa. E eu tô quase há 20 minutos falando de todas as estruturas que a gente vai ter. Todos os módulos que a gente tem. O curso, gente, é muito, muito, muito completo. Eu abri essa live para poder passar por ele com vocês, por toda essa ementa, porque nem todo mundo teve acesso a ela, nem todo mundo viu. Ela tá disponível no site do Hotmart, então se vocês quiserem, inclusive no link que tá na minha bio, tem ela detalhadamente ali para vocês passarem, que é a menina dos meus olhos, né? Que é a turma que tem ali marcado encontros ao vivo, é a turma que vai ter acesso aos materiais que eu disponibilizo para os meus clientes e para os meus sócios. É a turma que vai ter quase que, eu brinquei, né, com vocês, mas é verdade, que é quase que uma mentoria. Porque eu só tinha até então mentoreado advogados e assessores. Até então eu nunca tinha dado uma aula, nunca tinha feito um curso online. Então a turma 00 tem esse carinho especial. Adquira, não perca, sério, uma oportunidade de ouro, você começar a faturar em dólar, você começar a ter um método prático para você começar a resolver e atender. Tem bastante gente, às vezes, que fala comigo, falava antes, né, quando eu estava fazendo pesquisa de mercado, falava, Giovana, eu já comprei, eu já tive acesso a curso, mas era muito teoria, a gente ficava discutindo ali algumas coisas etéreas, abstratas. O método PPS não, é dinheiro no bolso. É uma maneira fácil e efetiva de você entender esse universo tão complexo. A gente tira essa complexidade, mas deixa a completude dele dentro desse curso, que tem muita aula. São muitas aulas, são acho que mais de 30 aulas, salvo o melhor juízo, que tratam só de planejamento patrimonial e sucessório pelo nosso método. Tá bom? Prazer estar aqui com vocês. Prazer quem ficou até o final agora. Não percam a oportunidade, gente. Tá muito, confesso assim, é a menina dos meus olhos. Eu me dediquei muito para esse curso. A gente validou ele, validou a metodologia. Não é à toa que hoje eu tenho uma empresa com sócios e a gente atua exclusivamente nessa área, porque tem dinheiro sobrando por aí e faltam profissionais capacitados para atender. Tá bom? Se tiver qualquer dúvida, Giovana, estou um pouco inseguro, não tenho certeza, será que é para mim? Ontem eu recebi uma mensagem ela é dentro de um departamento de contabilidade, ela é contadora, desculpa, ela é dentro do departamento de contabilidade de uma empresa, de uma gestora. Ela falou assim, será que é para mim? Porque, né, eu não fico vendendo empresas offshore, mas eu tenho essa dificuldade que eu preciso saber como que é a estrutura dessas empresas, o planejamento tributário por trás delas, planejamento societário, sucessório. Às vezes vem advogada que fala, e a gente fica um pouquinho desconfortável, porque a gente não tem muita segurança, não tem essa expertise dentro da gestora. É para mim ou outro curso? No caso dela, por exemplo, eu falei, é para você. Que a gente vai passar por todas essas estruturas, por todos esses pontos que te geram insegurança. Então, fiquei com dúvida, não tenho certeza, me manda mensagem, você vai falar comigo. Eu sei que alguns de vocês receberam mensagem de robô disparando a live, lembrando, mas eu que fico aqui com o Instagram, então a gente vai conversar. E eu vou entender se faz sentido para você ou não. E fazendo sentido, você será
muito, muito bem-vindo, tá bom? Eu espero você, que você seja um profissional PPS, que você atue junto comigo, seja um colega que atue junto comigo na área. É uma área incrível de atuação, eu estou de prova. E eu espero vocês. Sejam muito, muito bem-vindos à turma 00 do Método PPS.